Olá, meu nome é Vinícius Victor Araújo Barros, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Guerra Colonial Portuguesa na Poesia Testemunhal de Fernando Assis Pacheco e Manoel Alegre. Diálogos, congruências e incongruências. Aqui embaixo está meu e-mail, victorbarros.adm@gmail.com, e vocês podem enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, vão ser todas muito bem-vindas para a elaboração do texto final, de um artigo que vier a suceder desse trabalho. Bom, a experiência das duas grandes guerras e das dezenas de conflitos de menores proporções que sucederam descortinaram o horror que a humanidade é capaz de produzir. A desumanização dos soldados das trincheiras, a tecnologia, antes esperança de avanço no bem-estar humano, agora colocada a serviço da morte, a banalidade do mal, a elaboração dos traumas físicos e psicológicos sobreviventes, são algumas das complexas questões inventariadas no mórbido espólio de catástrofes do século XX. No sumário desses tristes capítulos da história da humanidade está a Guerra Colonial Portuguesa. Para Isilda Braga da Costa Monteiro, a guerra travada entre Portugal e suas antigas colônias africanas entre 1961 e 1974 é ainda, mais de 30 anos após seu fim, incômoda e de difícil abordagem. Para a geração que nasceu após o fim da década de 70, o conflito travado em África corresponde já a um passado distante, o que está pouco interessante. Além disso, de acordo com René Pelletier, estudioso da questão colonial portuguesa, as guerras de descolonização deixaram geralmente uma lembrança amarga no espírito dos europeus que as travaram. Os portugueses, obviamente, não são exceção. Nesse sentido, coube à arte, em especial à literatura, arcar com as novas configurações do tempo e não permitir que os horrores vivenciados nas guerras caíssem no esquecimento. Historicamente, a literatura relaciona-se dialeticamente com a realidade, iluminando aspectos do processo social que de outra forma poderiam permanecer obscurecidos. É pungente o poder que essa manifestação artística tem de representar a realidade e com isso fomentar e questionamentos importantes a respeito das condições concretas em que transcorre a experiência histórica humana. Porém, após as catástrofes do século XX, uma questão fundamental se interpôs. Como a literatura seria capaz de dar trato estético à experiência traumática da guerra? Em outras palavras, seria possível reelaborar artisticamente os horrores indescritíveis vivenciados pelos poucos que conseguiram regressar com vida dos frontes? Ou somente o silêncio daria conta de expressar o indizível? A esse respeito, Walter Benjamin, ainda sob o impacto da Primeira Guerra Mundial, identifica a perda progressiva de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Ou seja, a humanidade está perdendo a arte de narrar. Nas palavras de Benjamin, na famosa passagem, diz: basta olharmos um jornal para nos convencermos de que seu nível está mais baixo que nunca e de que da noite para o dia não somente a imagem do mundo exterior, mas também do mundo moral sofreu transformações que antes teríamos julgado como absolutamente possíveis. Não se notou ao final da guerra que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos e sim mais pobres em experiência comunicável? Entre 4 de fevereiro de 1961 e 25 de abril de 1974, Portugal contrapôs-se às suas antigas colônias do continente africano. Países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau foram sujeitados a uma guerra ultramar inconsequente, como todas no fundo a ação, fruto de uma política externa anacrônica de inspiração imperial colocada em prática pelo então regime ditatorial de Antônio de Oliveira Salazar, o chamado Estado Novo. O conflito que mobilizou perto de 1 milhão de soldados, a maioria deles jovens de idade universitária, revivou feridas ainda não cicatrizadas da Segunda Guerra Mundial, que décadas antes varreram todo o continente europeu. É nesse turbulento momento histórico que dois estudantes da Universidade de Coimbra, na década de 1950, Fernando Assis Pacheco e Manoel Alegre, são convocados a servir nos campos de batalha de Angola, ainda nos primeiros anos do conflito. Do que lá viveram e do que lá foram obrigados a conviver após voltarem vivos, testemunharam em poesia os horrores dos assassinatos, as doenças, as longas noites de espera nas trincheiras, a morte à espreita pelo cano de fuzil e a morte iminente. Em Manoel Alegre, a guerra colonial parece como um trauma, uma fatura que atravessa em maior ou menor grau
toda a sua produção artística, por vezes de modo sutil e metafórico. Enquanto em Assis Pacheco, o relato dos dias em África se apresenta de maneira condensada em suas pouquíssimas produções, assumindo um tom visceral e impactante. Vejamos de início Luambangongo, Meu Amor, do livro Praça da Canção, publicado em 1965 por Manuel Alegre. Nos versos, o autor utiliza o recurso estilístico do contraste para tentar dar conta das catástrofes vividas na cidade angolana, cujo nome dá título ao poema. Luambangongo, meu amor, e no Luambangongo tu não viste nada. Não viste nada nesse dia longo. A cabeça cortada, a flor bombardeada. Não, tu não viste nada em Luambangongo. Falavas de Hiroshima, tu que nunca viste em cada homem um morto que não morre. Sim, nós sabemos que Hiroshima é triste, mas houve no Luambangongo, existe em cada homem um rio que não corre. Em Luambangongo, o tempo cabe num minuto. Em Luambangongo, a gente lembra e a gente esquece. Em Luambangongo, olhei a morte e fiquei nu. Tu não sabes, mas digo-te, dói muito. Em Luambangongo, a gente que apodrece. Em Luambangongo, a gente pensa que não volta. Cada carta é um adeus e cada carta se morre. Cada carta é um silêncio e uma revolta. Em Lisboa, na mesma, isto é, a vida corre. E no Luambangongo a gente pensa que não volta. É justo que me fales de Hiroshima, porém, tu não sabes nada desse tempo longo, tempo exatamente em cima de nosso tempo. Aí tempo onde a palavra vida rima com a palavra morte no Luambangongo. Logo no título do poema, percebemos o intertexto com o filme Hiroshima, Meu Amor, de 1959, do diretor francês Alain Resnais. O desenrolar da trama conta a história de um amor de um jovem casal em meio ao que restou da cidade japonesa após o criminoso ataque nuclear estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial. Mas diferente do filme de Resnais, o poema de Manuel Alegre não dá espaço para qualquer tipo de sentimento terno. Luambangongo, Meu Amor, diferente de Hiroshima, Meu Amor, detalha a tediosa e mórbida dificuldade dos soldados a lidarem com um dia longo, que parece nunca chegar ao fim. A repetição do adjetivo nesse caso, com valor superlativo, reforça o sentimento do marasmo. Observamos também cenas de brutalidade, como a cabeça cortada e a flor bombardeada, em paralelo com a angústia causada pela normalidade que se passa longe ali. Em Lisboa, na mesma, isto é, a vida corre. Nesse sentido, o testemunho do real da guerra contrasta com a ilusão de normalidade vivida pelos outros que tiveram a sorte de ficar em Portugal. A comparação de posições distintas ao soldado que sofre e ao cidadão português que ignora esse sofrimento é um recurso utilizado com o intuito de aproximar o leitor da perplexidade testemunhada. Diante da incredulidade da capacidade de destruição humana, a iminência da morte é outra constante no poema, como nos versos. Cada carta é um adeus, em cada carta se morre, cada carta é um silêncio e uma revolta. Novamente, o recurso do contraste vem à baila, dessa vez para realçar a necessidade de se testemunhar os horrores em Angola. Na figura da carta endereçada àqueles que ficaram em Lisboa, ao mesmo tempo em que se demonstra a impossibilidade de se cumprir o relato, restam somente o silêncio e a revolta. E no Luambangongo, Meu Amor, os contrastes se aproximam, se confundem e integram numa dinâmica só, pois na guerra é aí o tempo onde a palavra vida rima com morte, com a palavra morte em Luambangongo. Assim como Manuel Alegre, encontramos na poesia de Fernando Assis Pacheco o paroxismo causado pela incredulidade da violência cotidiana nos campos de batalha e a impossibilidade de testemunhar o vivenciado. O testemunho da brutalidade da guerra colonial, na poética de Fernando Assis Pacheco, atinge síntese máxima em O Garrote, do livro Catabalanza, Quiloló e Volta, de 1976. Nessa ocasião, o poeta discute o complicado paradoxo entre a alta elaboração poética e a situação de extrema violência que cerca todos os lados no campo de batalha e que mesmo após o regresso continua bastante vivo na sua memória. O Garrote. Ribeiras limpas acudi-me, vou ficar vivo encostado a essa memória de trampa. Os meus olhos já foram brilhantes, sei fazer alguns versos, mas nem sempre, eu narrador me confesso. A guerra lixou tudo. É curioso como se bebia água podre, não falando no vinho, muito, durante os ataques doía meu joelho. Estou pronto, pensei. Ninguém me conhece, os ratos são felizes. Deixe-me disso, sou feíssimo ao espelho. Recordação súbita de uma litografia castelhana, o garrote, não vos perdoo. E depois há uma pisa numa armadilha. Houve um que pisou uma armadilha. Sei fazer versos, ou seja, nada, o coto em sangue. Neste ponto o narrador sofreu a imaginação. Ninguém disse que me conhecia. Conheço um rato que está em cima de uma viga. Serve pra gente olhar.
O Garrote de Assis Pacheco dialoga com a litografia de mesmo nome do pintor castelhano Francisco de Goiás, produzida entre os anos de 1778 e 1780. No desenho, como podemos ver, a representação de um homem maltrapilho com as mãos atadas e preso pelo pescoço a um tronco de madeira, por uma espécie de colar de aço chamado de garrote. Salta aos olhos do observador a expressão de desespero e desconforto do anônimo. Esse sentimento de cruel impotência é o que aproxima o poema do autor português da litografia de Goiás. Versos como "Eu, narrador, me confesso, a guerra lixou tudo, e sei fazer versos, ou seja, nada", marca o tom desesperador do testemunho. Há a presença da dor física também. Doía-me um joelho, o coto em sangue, e também psicológica expressa na aproximação humana com imagens que remetem à podridão. Conheço um rato, está em cima de uma viga, serve para a gente olhar. A fratura do indizível é, portanto, uma vez mais colocada em discussão. Como é possível esquecer um lugar que até os ratos são felizes e os soldados não? Em 1963, após liderar um frustrado motim militar em Angola, Manuel Alegre regressa a Portugal. No ano seguinte, após o cárcere, o poeta torna-se voz ativa na imprensa denunciando as péssimas condições das tropas e os horrores vividos no fronte, o que leva à perseguição pelo Estado Novo e o exílio na França. Já Fernando Assis Pacheco regressa da guerra em 1965. No mesmo ano, volta-se a dedicar ao que chamava sua profissão dominante, o jornalismo. Assim como sua obra poética, a ironia refinada e o olhar atento para o cotidiano foram marcas registradas nos diversos artigos e nas colunas veiculadas nos principais jornais portugueses da época. Em 1995, enquanto fazia compras em uma livraria em Lisboa, Assis Pacheco, aos 58 anos de idade, faleceu vítima de um infarto fulminante. A respeito da morte prematura do companheiro de letras, Manuel Alegre publica o poema A Mina. Nele, Alegre parece retomar os versos finais de monólogo e explicação de Assis Pacheco, em que se lê: "Dizem que a guerra passa, esta mina passou-me para os ossos e não sai". Nesse sentido, os traumas vividos no fronte de Angola são como bombas adormecidas. Uma vez instaladas na alma, o ex-combatente carrega eternamente consigo a iminência da morte. Eis o poema em questão, A Mina. Não sei se alguma vez nós voltaremos da guerra onde deixamos parte da alma. As minas ainda estão a arrebentar. Trazemo-las por dentro e ninguém pode desarmá-las. A última foi a de Fernando Assis Pacheco. Não exala ou balacende nem quiloló, mas uma pacata livraria de Lisboa, às 11 da manhã, essa hora fatídica da emboscada. Não me venha dizer que foi um infarto e acidente cardiovascular. Eu sei que foi a mina armadilhada no coração. O gramático brasileiro Evanildo Bechara lembra que por muito tempo na língua portuguesa, o substantivo África foi empregado com o intuito de remeter a qualquer tipo de façanha e proeza, o que de certo modo revive os feitos dos antigos portugueses nessa terra. Porém, a homenagem de Alegre, embora não utilize a palavra, lembra o preço alto a ser pago pela conquista. Como um relógio quebrado que eterniza em um único momento, a mina é uma lembrança que, diante das catástrofes, mesmo sobreviventes de um modo ou de outro, acabam por morrer, mesmo que ainda estejam vivos. Muito obrigado, essas foram referências usadas no meu trabalho. É um prazer poder apresentar esse breve percurso para vocês. E até mais. Bons estudos, bons trabalhos a todos da nossa mesa e do evento.